Reinaldo, queria aproveitar também nosso tempo para falar um pouco sobre a pesquisa divulgada hoje, pesquisa Quest, né, que mostra uma amostra, ela mostra uma piora na avaliação do governo Lula pelo mercado financeiro. A reprovação subiu de 64, veja você, para 90%. O levantamento anterior foi em março, então, sei lá, de março para dezembro agora, quantos meses? 9 meses? É isso? Não. Sou ruim de conta, mas enfim, alguns meses depois. Não, é 9 meses, 9 meses. 9 meses, acertei. Com isso, voltou para a mesma 8 meses. marca do início do mandato, quando 9 a cada 10 profissionais da área também tinham uma avaliação negativa do governo, negativa, né? O levantamento foi feito nos últimos 5 dias, entre 29 de novembro e ontem, dia 3, aliás, de dezembro. Com isso, capturou a reação negativa do mercado sobre o pacote fiscal, aquela isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Na avaliação dos agentes do mercado, essa regra fiscal tem pouca credibilidade para 42% dos entrevistados ou nenhuma credibilidade, segundo 58%. Já para 96% dos entrevistados, a política econômica do Brasil está na direção errada. Ela já não era bem avaliada por 71% dos agentes em março, na pesquisa anterior. Para o mercado, o equilíbrio fiscal não é prioridade para o governo e na lista de preocupações, segundo os entrevistados, esse último item da lista, né? O primeiro é a popularidade do presidente, o último, a preocupação com a questão fiscal. Bom, Reinaldo, tem aí preocupações do mercado, a agenda do mercado e a agenda do governo. Me parece que são agendas incompatíveis, né? Não, agenda incompatível, eu também. É a velha história, né? Não sei quem são os pesquisados, porque esse é um universo muito pequeno, né? Isso depende também das alternativas postas. Eu não sei, eu não vi as alternativas. Tinha, por exemplo, entre as prioridades do governo combater a fome. Tinha entre as prioridades do governo ali para essa gente votar o crescimento. Tinha entre as prioridades do governo para essa gente votar o trabalho. Tinha a prioridade a diminuição da miséria? Provavelmente não. Portanto, essa pesquisa, o governo tem que. Essa pesquisa tem que entrar por uma orelha e sair por outra. Isso não serve para nada. Com a devida vênia, eu não estou criticando a pesquisa, cada um faça o que quiser. Né? Quiser fazer uma pesquisa aqui, também eu faço uma pesquisa na minha família para a gente avaliar também o governo, enfim, né? Um grupo de famílias, né? Se bem que quando a gente fala de mercado financeiro, às vezes é quase gente que cuida de famílias, né? Com dinheiro, no caso. Poucas famílias, né? Isso é poucas. Isso não presta para nada, né? Tudo bem, o mercado está aí, se isso quer fazer a pesquisa. Você imagina, tem 96% do mercado, acho que esse governo está errado, é isso? Tá na direção errada. Então vamos lá, está errado um governo que está crescendo, pode crescer até 3,5%, não, a economia brasileira. Está errado o governo que pode crescer 3,5%. Está completamente errado o governo que tem um recorde de queda do desemprego histórico, que tem uma recuperação fantástica da renda real do salário, né? Em que a inflação não está fora de controle, é mentira que esteja fora do controle, né? Ela não está na meta, é diferente, né? Mas é um governo que tirou 9,5 milhões da pobreza, né? Da miséria, 9,5 milhões. 8,7 milhões da pobreza, em razão do crescimento do emprego, né? Então, esse governo não presta. Não presta um governo em que as 327 empresas que operam na Bolsa, as maiores, o lucro líquido dessas empresas no terceiro trimestre subiu 55% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Esse governo está errado para 96%. 96% acho errado um país que subiu 30 pontos no ranking da indústria no mundo. Ocupava a 70ª posição, né? Agora está na 40ª, em um ano. Está errado, completamente errado, um país que, segundo a OCDE, é o segundo destino de investimentos no mundo. Completamente errado. 96% acha isso errado. Não é? Bom, nós estamos também
e eu acho que precisa pensar na questão da dívida, e, enfim, precisa pensar em tudo isso, déficit e tal. Assim, um governo que vai cumprir a meta fiscal esse ano. Quando você considera o 0,25 de tolerância, a meta fiscal será cumprida. Ah, mas não estamos equacionando o Brasil daqui a 300 anos, que é um pouco o discurso que essa turma faz para justificar, inclusive, uma elevação da taxa de juros, que você vai querer agora de 1 ponto, que é uma barbaridade, vai ter, né? Enfim, está errado, completamente errado, um país que coloca os pobres brasileiros na conta. É isso, né? Está completamente errado um país que tenta cuidar minimamente da sua indústria. Está completamente errado, né? É uma luta que também é ideológica. É uma luta que também é ideológica, É. né? Ô, Reinaldo, vale lembrar que o mercado, né, ele apoiou Jair Bolsonaro e apoiaria até o Pablo Marçal também. Independentemente, assim, das questões externas, né, eles avaliam quem vai aplicar ou quem pretende ou quem diz que pretende aplicar a agenda, né, a pauta econômica, independentemente das outras questões todas que envolvem essa pessoa, né? E existe uma reticência muito forte ao nome do presidente Lula, sempre existiu, né? E à esquerda e ao presidente Lula também houve essa resistência muito forte. A gente sabe desde a campanha, né, tentando encontrar um nome que pudesse se opor ao próprio Lula durante a campanha eleitoral de 22. Já sabia-se que haveria uma oposição, né, à agenda do governo, e a gente tá vendo isso na prática, né? Como é que isso se desenrola também. Não é isso. Eles não querem, não há nada que o Lula possa fazer para que o Lula sabe que o voto dessa gente ele não tem, né? E você lembrou muito bem. O Pablo Marçal começou a despertar a atenção da Faria Lima. Bom, da dita Faria Lima por metonímia, né? Eu não tenho como lidar com esse tipo de imbecil, né? Na verdade é essa. É isso aí. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, a gente respira um pouco e já volta com dados sobre a pobreza. O IBGE mediu, né, que a pobreza e a extrema pobreza no Brasil caíram em 2023. A gente te conta daqui a pouco, até já. Bom, enquanto isso, Reinaldo, vou trazer uma reação aqui da presidente do PT, a Gleisi Hoffmann. Ela escreveu no Twitter o seguinte: a Quest fez a pesquisa para mostrar que os agentes do mercado odeiam Lula, mesmo abocanhando 6% do PIB em juros da dívida pública. 4 anos de Bolsa Família, num governo em que o Ibovespa já cresceu mais de 20% e suas ações da Petrobras valorizaram 140%, com o PIB crescendo 3% 2 anos seguidos. Com esses dados na mão e explicando que as expectativas dessa gente é que fazem explodir os juros e disparar o dólar, seria legal a Quest fazer pesquisa sobre o que a população pensa no mercado e dos seus agentes, escreveu a Gleisi Hoffmann. Olha, eu compreendo a reação da presidente do PT, porque parte da indignação dela também é a minha, porque é uma indignação puramente lógica. Uma coisa é você dizer, olha, acho que a política, sei lá, que a política está errada. Tinha que cortar mais gastos, tinha que cortar não sei o quê. Tá? Outra coisa é você pegar um país com esses indicadores, né, e 96% apontar, não, mas o país está no rumo errado. O rumo certo teria o quê? Seria o quê? O rumo certo foi aquele do Paulo Guedes. Fez um ano um superávitzinho e as universidades não tinham dinheiro para pagar a luz. Não é isso? A PEC da transição teve que, inclusive, pagar contas que sobraram do governo Bolsonaro. É mais ou menos por aí, Reinaldo. A gente está voltando agora com a TV para trazer esses números que mostram uma realidade um pouco diferente dessa encarada pelo mercado. Vamos lá, então. Agora, 1h45 pelo horário de Brasília. Vamos lá, a pobreza, segundo o IBGE, a pobreza e a extrema pobreza no Brasil caíram em 2023 pelo segundo ano seguido. Foram os menores patamares da série histórica do IBGE, que começou lá em 2012. Em termos absolutos, o número de pessoas pobres caiu de 67,7 milhões em 2022, de 67,7 para 59,1
em 2023, 59 milhões. Isso significa que 8,7 milhões de pessoas deixaram a condição de pobreza, segundo os dados. O IBGE atribuiu os resultados ao aquecimento do mercado de trabalho, né, esses resultados, e ao pagamento de benefícios sociais. Um exemplo é o Bolsa Família, Reinaldo. São bons números da economia, aparentemente. São os bons números da economia, 9,5 milhões aí saíram da pobreza extrema, né, da miséria extrema. Aí são os programas sociais mesmo, né, que tiram. E esses 8,7 milhões que saíram da pobreza, aí é o emprego, né, que ainda é a melhor política social que se pode ter, né? A melhor política social que um país pode ter é emprego, né? Então nós temos esses dados que são importantes, mas aí poderia falar assim, mas também praticando essa gastança, que é como se fala por aí, qual gastança? De onde cortar, né? Eu adoraria, por exemplo, que esse Congresso aprendesse a cortar as emendas, né? O festival pornográfico das emendas, né? Era uma boa economia fazer, mas para isso há pouca pressão, né? Para que se marche nessa direção, né? É preciso ver exatamente o que se quer. O erro erro. Essa gente faz escolhas ideológicas, não tem erro, né? Assim, tá tudo errado no Brasil. Lembrando uma coisa que o André Lara Rezende falou uma vez, fica parecendo o seguinte, que o mercado fica muito infeliz quando o Banco Central sobe juro. Eles descem o cacete no governo, o Banco Central sobe juro e essa turma fica feliz, né? Porque o dia que não tiver... Olha aqui, no dia em que não tiver essa dívida pública e o governo não dever mais nada, o mercado financeiro fica desse tamanho assim, né? O mercado só tem o tamanho que tem em razão da dívida, inclusive. Qualquer pessoa sabe que isso que eu estou falando faz absolutamente sentido, né? Então, qual é a prioridade dessa? Você imagina um país dirigido... Eu fico pensando, né? Vamos entregar o Brasil para esses valentes que responderam a pergunta. Vamos lá, governem. Governem. E eles vão fazer... eu pego uma figura que foi condecorada pelo Tarcísio indiretamente, né? O Milei. O Milei está sendo... O Milei ganhou um editorial esses dias aí de um veículo. O grande homem. Levou a pobreza da Argentina para 52%. Mas fez superávit. Aí, querido, é o seguinte, é uma questão de valores também. Também é uma questão de valores, né? Que você escolhe, que país você quer, né? Vamos lá, ter um país com superávit e sem Bolsa Família? Ou cortar drasticamente o Bolsa Família? Vamos ter um país com superávit sem Minha Casa Minha Vida? Cortar drasticamente Minha Casa Minha Vida? Cortar drasticamente saúde, cortar drasticamente educação e fazer um baita superávit? E você teria, esse país teria o apoio de 96%, então, desses que respondem a pergunta. Não é que eles sejam maus. Assim, é uma maldade congênita. Eu não lido com esse negócio. Não sei se são. Eles têm os interesses deles, né? E o interesse deles não tem a ver com política de distribuição de renda, não tem a ver com gente que sai da pobreza, não tem a ver com emprego. Eles não estão nem aí. É o Porque se famoso, estivessem, é claro que não estariam fazendo essa avaliação. famoso na volta a mãe compra, né? Vamos fazer o seguinte, vamos primeiro encher aqui o cofre, aí na volta a mãe compra. Só que a mãe Isso. nunca volta, né? E aí na hora de comprar a compra não vem, né? Só o cofre, Exatamente. o cofre tá cheio. Que é a lógica do tal do cresce o bolo para depois corta, coisa que o Delfim, tadinho, nunca disse, né? Atribuíram a ele isso, mas essa lógica, de algum modo, está nas cabeças das pessoas. Então, é claro que essa gente ia dizer isso, mas há muito aí de preconceito e de pensamento mágico no seguinte sentido, veja só, eu cansei de ler, até mesmo gente razoável, que junta Lé com Lé, Cré com Cré, diz assim: o pacote até é bom, mas o governo não deveria ter misturado a questão do imposto de renda aí, no pacote, porque passou um sinal ruim.
Mas escuta, nós estamos lidando o quê? Com o nível massinha 1 do mercado? As criancinhas do mercado não conseguem separar as coisas? Eles têm um pensamento mágico, como uma criancinha? Não sacaram que o negócio do imposto de renda fica para o ano que vem? E que, de fato, vai ser neutro? Não vai haver déficit. Então, os estudos estão apontando, não vai haver. O déficit não aumenta com a isenção do imposto de renda. Por que é que a simples colocação da questão do imposto de renda num pacote que vem para cortar despesas, por que é que a simples menção ao imposto de renda causou esse furor? Houve uma mudança importante e que é uma coisa cara para um governo de esquerda, que foi a questão do reajuste do salário mínimo. Agora mesmo, com esse PIB que está aí, pela nova fórmula, se ela passar no Congresso, só aí o governo vai economizar quase 6 bilhões. E claro que essa gente pornográfica também não vai perguntar por que é que um simples aumento do mínimo provoca tal aumento da despesa. Seria por causa do número de pessoas que ganham mínimo também no Brasil? Entre outras razões? Pois é. Num mercado de trabalho que 42% ganha até 2 salários mínimos? Ora, sabe, é um pouco nauseante ter que lidar com isso, porque fica parecendo que eu estou dizendo, pode gastar quanto quiser, não precisa se preocupar com conta pública, é isso aí, a dívida que se dane, nós não temos que dar bola para isso. E, obviamente, eu não estou falando isso, né? A entrevista que o Haddad deu, quase estoico, né, que ele tem de ser, diz assim, escuta, eu não tenho que eu não tenho que resolver tudo assim como vocês querem, da noite para o dia. Nós vamos fazendo as intervenções. Nós vamos fazer intervenção para botar no marco fiscal, no arcabouço fiscal. Precisa ser tudo uma vez, precisa ser agora. Eu preciso de fato arrancar sangue das pessoas para demonstrar que eu estou falando a sério. Eu preciso de fato aplicar uma medida tão extrema para a pobreza para demonstrar que eu estou falando a sério? Se eu não provocar um pouco de miséria, de recessão, de fome, de desemprego, então não sou uma pessoa séria? É inaceitável. Sei lá, opinião das Revoltante. pessoas, não sei quem são essas pessoas, né? O mercado, pela primeira. Aliás, é curioso que o mercado tem opinião, né? O senhor mercado, né? Nem dá para discutir com o mercado, né? Porque não dá para você mandar um e-mail para o mercado e falar, ô mercado, porra, não é assim, né? Não sei, né? É, Nem sei onde ele fica, na verdade. exatamente. Ó, vamos pro intervalo, a gente já volta. Fica aí. E é isso, né? Porque são poucos. Quando a gente fala de mercado, é todo mundo que está ali colocando, né, seu dinheirinho, mas não é isso que a gente está falando, o mercado na hora das decisões, né? Que são os agentes que fazem essas grandes Olha, decisões. essa é outra conversa mole. Outro dia até um amigo me falou isso, gente que eu adoro. Disse assim, não, mas o mercado também é a dona de casa, é não sei o quê, é não sei o que lá. Qualquer um que tenha dinheiro, né? Sim, mas são as pessoas que tomam decisão? São as pessoas que dão um alerta? Olha aí, ó, moçada, olha que absurdo. Quer dizer que a dona de casa que também é mercado, e o trabalhador que tem R$ 800 no banco, que também é mercado, quer dizer que quando ele viu que ia ter a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil em 2026, quando 5 mil já não valerão 5 mil, foi a dona de casa que falou: ah, não, vamos comprar dólar. Vamos comprar dólar porque assim não tá bom. Tá vendo? Olha aí, se esse governo fosse realmente se importasse com as contas públicas, não ia meter essa história aí no meio agora. Mas o que que tem de mais colocar essa história quando está ali, por exemplo, o corte que se fez no reajuste do mínimo, na forma de reajustar o mínimo, né? Vai ter um impacto bilionário, sim. O arcabouço vai ser cumprido esse ano? Vai ser cumprido esse ano, ponto positivo. Vai se cumprir o arcabouço com esse desempenho econômico que está aí. Ah, mas aí apareceu um esperto e diz, não, é que o arcabouço, na verdade, não vai ser cumprido, que quando a gente coloca a conta por Rio Grande do Sul, aí, bom, mas
Já tinha falado que a conta para o Rio Grande do Sul não entrava. É, a gente está de volta aqui para a TV, Reinaldo, e queria aproveitar que a gente está falando sobre esses dados para falar também sobre os jovens neném. Que no Brasil, até agora tinha mudado a nomenclatura, acho que para 100, né, por conta de uma questão até de estigmatizar essas pessoas como se fosse por vontade própria, mas sem Isso. trabalho e sem emprego, né, que registrou no ano passado o menor número de jovens entre 15 a 29 anos que não estudam nem trabalham desde o início da série histórica em 2022. São 10,3 milhões de brasileiros nessa situação, equivalente a 21% da população nessa faixa etária, segundo o IBGE. O aquecimento do mercado de trabalho, o aumento do número de jovens nas escolas depois da pandemia explicam boa parte desse resultado. E já que estamos falando aqui de economia, tem uma informação que eu queria também aqui compartilhar com você e com o público.